Fala é o professor Júlio César, da disciplina Prática e Experiência Matemática. Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao estudo dos números inteiros. Na aula passada, eu disponibilizei para vocês um link onde foi passado a parte introdutória desse conjunto dos números inteiros, um pouco da história, enfim. Nessa aula, a gente vai ver algumas características importantes desse conjunto numérico. Então, a gente viu que a gente tinha ali os números naturais que eram utilizados na contagem. A gente tinha o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e por aí vai. Com a necessidade da utilização dos números negativos, surgiu os números inteiros, que seria um conjunto que teria os números naturais como um subconjunto. Ou seja, os números naturais, eles estão contidos no conjunto dos números inteiros. É como se o conjunto dos números inteiros ampliasse o conjunto dos números naturais, tá certo? Professor, mas como foi essa ampliação? Bem, a gente tinha ali os números naturais, a gente considerou os números simétricos, ou também chamados de opostos, desses números naturais, e aí sim teremos o conjunto dos números inteiros, tá bom? Que é formado pelo conjunto dos números naturais e os seus simétricos, tá bom? Bom, números inteiros. É um conjunto formado pelos inteiros positivos, pelos inteiros negativos e pelo zero. Tomar cuidado, né, gente? O zero, ele é um elemento neutro. Ele não é nem positivo e nem negativo. Então, a gente tem aí, tá bom? O conjunto dos números inteiros. Observe que a gente tem reticências no início e no final desse conjunto. Isso significa que existem infinitos números inteiros negativos e infinitos números inteiros positivos, tudo bem? Bom, essa aqui, gente, é a reta numérica. Ela vai ser muito útil nos nossos estudos. A reta numérica, gente, ela tem como origem o zero, tá bom? À direita do zero, a gente tem os números positivos. À esquerda do zero, a gente tem os números negativos. Observem o número -1 e o número 1. Esses números, gente, eles estão a uma mesma distância do zero. Nos próximos slides, a gente vai ver que esses números aí são simétricos, tudo bem? Da mesma forma que o 2 e o -2, o 3 e o -3, o 4 e o -4, por aí vai. Todos esses pares são exemplos de números inteiros simétricos, ou, se você preferir, números inteiros opostos, tá bom? Gente, essa reta numérica, ela traz para a gente um estudo muito amplo, tá bom? Porque através dela a gente pode estar estudando a questão de localização, tá bom? A questão de deslocamento, tá? A gente também pode comparar números inteiros utilizando a reta numérica. Como assim comparar? Dado dois números inteiros, a gente vai ter que ser capaz de dizer quem é maior que quem, né? Ou se eles são iguais. E através da reta, a gente vai poder fornecer com precisão essa informação, tá bom? Nos próximos slides a gente vai falar com mais detalhes sobre comparação entre números inteiros. Bom, números opostos ou simétricos, né, que é o que eu venho falando desde o início. Os números simétricos são os números que estão a uma mesma distância do zero na reta numérica. Esse zero da reta numérica, gente, também é chamado de origem, tudo bem? Então, observe, o simétrico do -1 é o +1. Da mesma forma que o simétrico do +1 é o -1, tá bom? Vale a ida e a volta.
do mais 2 é o menos 2, do mais 3 é o menos 3 e por aí vai. Gente, eu sei que é uma coisa que você já sabe, mas eu vou repetir. Os números positivos, eles não precisam necessariamente vir com o sinal de mais à frente, tá bom? Números que não possuem sinal à frente, subentende-se que é positivo, tá certo? Já os números negativos, obrigatoriamente precisamos ter o sinal de menos à frente do número, tá certo? Então vamos lá. Vemos que o simétrico de um número inteiro é um número inteiro com um sinal contrário. Exemplo, o simétrico de 328 é menos 328. E, gente, uma observação muito importante. Quem é o simétrico do zero? É ele próprio, tá bom? Então, isso é muito comum em questões de verdadeiro ou falso, né? Ou mesmo questões para a gente responder. Qual é o simétrico do zero? É ele próprio, tá bom? É o próprio zero. Bom, chegamos aqui na comparação de números inteiros. Professor, o que é essa comparação? É só para a gente dizer se o número é maior, se é menor, se é igual a outro, tá bom? Então aqui vejamos. Qual a temperatura é mais baixa? Menos 5, menos 2 ou mais 2 graus Celsius? Bom, é muito fácil você dizer que a temperatura mais baixa é o menos 5, tá bom? Por quê? Porque, gente, o menos 5 ele é o número que está mais à esquerda na reta numérica. Então, gente, para você dizer, para você decidir qual número inteiro é maior, você vai verificar o número que está mais à direita, tá bom? Porque da esquerda para a direita é o sentido de crescimento da reta que a gente está estudando, tá certo? Da reta numérica. Isso significa que, dado dois números, o número que está na posição à direita, ele é o maior do que o que está na posição à esquerda, tá bom? Então, vamos aqui dar um exemplo qualquer. O menos 6 e o menos 3. O menos 3 é maior que o menos 6. Por quê? Porque o menos 3 está mais à direita na reta numérica, tudo bem? O menos 1 e o menos 4. O menos 1 é maior. O 5 e o 0. O 5 é maior. Observe que o 5 está à direita do 0. Tudo bem? Então, nesse problema inicial que ele coloca, né, qual é a temperatura mais baixa, é o menos 5, porque o menos 5 é o que está mais à esquerda. Tá certo? Então, ele, consequentemente, é o menor número inteiro. Tá bom? Aí a gente tem algumas observações. A primeira, o maior de dois ou mais números inteiros é o que está situado mais à direita na reta numérica, que foi o que eu acabei de falar, tá bom? Então, você conseguiu identificar a característica para decidir qual número é maior, menor ou igual, né, que outro número inteiro. A segunda observação, o zero é maior do que qualquer número negativo. Por quê, professor? Porque o zero está à direita de todos os números negativos. Então, consequentemente, o zero é maior que todos os números negativos. E ele é menor do que qualquer positivo. Por quê, professor? Porque qualquer número positivo está à direita do zero, tá bom? Então, qualquer número positivo é maior do que zero, tá certo? Bem, a gente tem aqui um exemplo, né, que a gente vai resolver para servir de exemplo para a atividade 2, que eu vou passar para vocês na próxima aula. O primeiro exemplo, observe a reta numérica a seguir e responda o que se pede. Então, a gente tem aqui uma reta numérica e a gente tem alguns pontos que estão sendo marcados por letras, né? Letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, ele pede para a gente responder. Na letra A, qual o número inteiro que corresponde ao ponto D na reta numérica acima? Bom,
Como a reta, gente, está espaçada de forma igual, basta que a gente verifique quem é o próximo número após o menos 3, tá certo? Então, você observa que o próximo ali vai ser o menos 4. Professor, e quem seria o próximo? O menos 5, e por aí vai. Logo, gente, o D corresponde a menos 4, tudo bem? Na letra B, ele pergunta, podemos afirmar que o B é maior que A? Gente, o B está à esquerda de A. E, naturalmente, o A está à direita de B. Então, o A é maior do que B, tá bom? Então, essa afirmação é falsa, a gente não pode afirmar isso. Porque quem é maior é o A. Só por curiosidade, gente, qual é o valor de A? Mais 2. Quem é o valor de B? Menos 1. E a gente sabe, né, que qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo, porque os números positivos estão à direita dos números negativos, tá certo? Na letra C, qual o número inteiro que corresponde ao ponto F? O ponto F, gente, está ali depois do mais 4. Logo, o ponto F é representado pelo mais 5, tá bom? Então, tá aqui as respostas. Tá certo? Letra A, menos 4. Letra B, não, né? O B não é maior do que A, é o A que é maior do que B. E na letra C, mais 5. Tudo bem? Ok. Próximo exemplo. Usando os símbolos maior e menor, compare os números inteiros a seguir. Na letra A, gente, quem é o maior? Menos 15 ou mais 15? Claro que é o mais 15, né, gente? Qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Quem é maior? O menos 100 ou o menos 99? Gente, se a gente fizer um comparativo na reta numérica, a gente vai ver que o menos 99 está à direita do menos 100. Logo, o menos 99 é maior do que o menos 100. Quem é maior? Mais 58 ou mais 124? Claro, né, gente? Mais 124, porque o mais 124 está à direita do mais 58. E na letra D, quem é maior é o 1000, tá bom? Então vamos lá a correção. Observe. A gente está aí utilizando o sinal de forma correta, tá? Ok. Terceiro exemplo. Escreva o sucessor e o antecessor dos seguintes números inteiros. Em seguida, ordene os números na forma crescente. Então, a gente sabe, né, gente? Sucessor é o que vem depois. Antecessor é o que vem antes. Então, olhem só o zero. Quem é que vem depois do zero? Mais 1. Quem é que vem antes? Menos 1. Tá bom? Se a gente considerar o menos 98, quem é que vem depois? Vai ser o menos 97, tá bom? E quem vem antes? O menos 99, tá bom? O 1024, quem é que vem depois? O 1025. Quem é que vem antes? O 1023, tá? No menos 72, quem é que vem depois? O menos 71. Quem é que vem antes? O menos 73. No 26, positivo, quem vem depois é o 27, quem vem antes é o 25. No 1, quem vem depois é o mais 2 e quem vem antes é o 0. No menos 2, quem vem depois é o menos 1 e quem vem antes é o... Quem vem depois vai ser o menos 1 e quem vem antes é o menos 3, tá bom? Então, professor, fiquei com dúvida nessa questão de antecessor e sucessor. Basta você imaginar o número na reta numérica. À direita desse número vai ser o sucessor e à esquerda desse número vai ser o antecessor, tá bom? Então, olhem só as respostas, né? Tá aí o sucessor e o antecessor destes números. E a questão também pede que a gente ordene de forma crescente, ou seja, a gente vai pegar do menor para o maior.
E claro, né, gente, os menores vão ser os números negativos. Então, quem é o menor número? É o menos 98. Depois vem o menos 72. Depois vem o menos 2. Aí finaliza os números negativos. Aí vem o zero, tá bom? E aí a gente passa para os positivos, sendo que primeiro vai ser o mais 1, depois o mais 26 e por fim o mais 1024. Tudo bem? Bom, gente, obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido explicar de forma clara, né, de forma simples, detalhada, o conteúdo para vocês. Eu peço que todos copiem no caderno as explicações dos slides dessa aula. Vai ser de suma importância para os estudos de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma explicação ficou muito rápido ou se eu deixei de falar alguma coisa, coloque aí no chat na plataforma, tá bom? Que a gente vai conversando e eu vou tirando as suas dúvidas. A atividade relacionada a esse conteúdo vai ser passada somente na sexta-feira. E a gente vai combinar isso aqui, tá bom, turma? Atividade somente na sexta-feira. Essa primeira atividade, que foi a atividade 1, eu dei uma semana para vocês fazerem, tá bom? Por que uma semana? Porque a gente ainda está nesse processo de adaptação, conhecendo a plataforma, alguns alunos ainda estão entrando na plataforma, enfim, eu dei esse prazo maior. Mas o nosso prazo ele vai ser de sexta-feira até terça-feira, tá bom? É um prazo que eu acredito que dá para todo mundo fazer de forma tranquila, tá bom? Mas isso a gente vai conversando. Se alguém tiver algum problema, pode estar mandando mensagem, a gente vai conversando. O importante, gente, é que vocês estudem, que vocês tirem as dúvidas de vocês, que vai dar tudo certo, tá? Um forte abraço e até a próxima aula.